Universo, dos desenhos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história incrível, cheia de aventura, coragem e fé, que vai mexer com o coração de todo mundo, especialmente dos nossos pequenos heróis. Preparem-se para conhecer um menino que provou que não importa o tamanho do desafio, a fé é sempre maior. Era uma vez, há muito, muito tempo, em uma terra distante, havia um menino chamado Davi. Ele não vivia em um castelo, nem era filho de um rei. Davi era um pastor, um cuidador de ovelhas lá na pequena cidade de Belém. E sabe de uma coisa? Ele amava o que fazia, enquanto as ovelhinhas do seu pai pastavam tranquilas pelos campos verdes. Davi aproveitava para tocar sua harpa e cantar lindas canções para Deus. Ele se sentia feliz e seguro, porque sabia, lá no fundo do seu coração, que Deus estava sempre com ele, em todos os momentos, em cada cantinho daquele vale. Mas a vida, como a gente sabe, nem sempre é um mar de rosas, não é mesmo? Um dia, um perigo enorme apareceu. De repente, um leão faminto, com garras afiadas e dentes enormes, tentou atacar uma das suas ovelhas. Imaginem o susto. Davi, por um segundo, sentiu aquele frio na barriga, um medo gelado, mas ele não ficou paralisado. Ele fechou os olhos, fez uma oração rapidinho e pediu ajuda a Deus, com uma coragem que nem ele sabia que tinha. Davi pegou sua funda menos uma espécie de estilingue e conseguiu afugentar o leão, salvando a ovelhinha. Ele ficou tão agradecido e disse de coração: Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou a proteger minhas ovelhas. Davi sabia que aquela força não vinha só dele, mas de Deus. Enquanto isso, em outro lugar, bem longe dos campos tranquilos de Davi, uma situação muito séria estava acontecendo. Um exército inimigo enorme e assustador estava se preparando para lutar contra o povo de Israel. E no meio desse exército tinha um guerreiro que parecia saído de um livro de monstros. O nome dele era Golias. Gente, Golias era tão, mas tão grande, que parecia uma montanha que andava. Ele tinha uma armadura pesada, um capacete gigante e uma espada que mais parecia um tronco de árvore. E sabe o que era pior? Golias era um valentão. Ele ficava lá na frente do exército inimigo, gritando bem alto todos os dias, zombando dos soldados de Israel. Ele gritava assim: Quem é corajoso o bastante para lutar comigo? Se alguém me vencer, o meu povo irá embora para sempre. Mas ninguém se atrevia a aceitar o desafio. Nem os soldados mais fortes e corajosos de Israel tinham a menor vontade de enfrentar Golias. Eles olhavam para aquele gigante e sentiam um medo enorme, um medo que os deixava tremendo, sem forças para fazer qualquer coisa. Parecia que a situação estava perdida, que ninguém conseguiria enfrentar aquele gigante. Um dia, o pai de Davi pediu para ele levar comida para seus irmãos mais velhos, que estavam no campo de batalha como soldados. Davi pegou a sacola de comida e partiu. Quando ele chegou lá, o que ele ouviu? Os gritos de Golias. O gigante estava lá, como sempre, zombando e desafiando o exército de Deus. Davi ficou muito, mas muito bravo. Como assim? Ninguém ia fazer nada. Ele perguntou: Por que ninguém enfrenta esse homem? Deus é muito maior do que ele. Os soldados e até os próprios irmãos de Davi riram dele, dizendo: Você é só um menino, Davi. O que você entende disso? Eles não conseguiam entender a fé que Davi tinha, mas Davi não se intimidou. Com uma voz firme e cheia de fé, ele respondeu: Eu posso lutar, porque Deus está comigo. Ele me salvou do leão e do urso, e ele vai me salvar desse gigante também. As palavras de Davi eram tão poderosas que logo chegaram aos ouvidos do rei Saul. O rei mandou chamar Davi. Quando Davi contou o que havia acontecido com o leão e o urso,
e como Deus o tinha ajudado a vencer, o rei Saul ficou um pouco surpreso, meio sem acreditar que o menino poderia fazer diferença, mas sem ter mais opções, ele deixou Davi lutar. O rei então ofereceu a Davi sua própria armadura. Ela era linda, brilhante, forte, mas era pesada demais. Davi colocou a armadura, tentou andar, mas mal conseguia dar um passo. Ela não servia, era desajeitada e não era para ele. Então, com um sorriso, Davi tirou tudo e disse: Eu vou como sou, do jeito que Deus me fez. Eu não preciso de armadura pesada. Eu tenho algo muito mais forte. Ele pegou sua simples funda e desceu até o rio, escolhendo 5 pedrinhas lisas e redondas. Com sua funda e as pedrinhas no bolso, Davi caminhou calmamente até o campo de batalha em direção a Golias. Quando Golias viu Davi, ele não acreditou. Começou a rir, uma risada alta e estrondosa que ecoava por todo o vale. É isso? Mandar um menino com um cajado e umas pedrinhas para lutar comigo? Eu vou te esmagar como um inseto. Davi olhou firme para Golias, sem medo, e respondeu com uma voz poderosa, que fez todo mundo ficar em silêncio: Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. A fé de Davi era como uma armadura invisível, mais forte do que qualquer metal. Então Davi colocou uma pedrinha na sua funda, girou bem forte, 1, 2, 3 vezes e lançou. A pedra voou pelo ar, veloz como um raio, e acertou bem na testa de Golias. O gigante, aquele que parecia uma montanha, balançou, cambaleou e caiu no chão com um baque enorme. Todos ficaram em silêncio sem acreditar no que tinham acabado de ver. Por um momento, o vale estava em completo silêncio. De repente, o exército de Israel explodiu em gritos de alegria. Deus nos deu a vitória. Deus nos deu a vitória. Davi levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus. Ele sabia que não tinha vencido por ser o mais forte, o mais alto ou o mais musculoso. Ele tinha vencido porque confiou em Deus de todo o coração. Desde aquele dia, Davi ficou conhecido como o menino que acreditou que Deus é maior do que qualquer gigante. E assim ele ensinou a todos uma lição maravilhosa e muito importante que serve para nós até hoje. Não importa o tamanho do problema, não importa o quão grande o desafio pareça quando temos fé, coragem e confiamos em Deus, somos mais fortes do que qualquer gigante. E aí, o que acharam dessa história incrível? Espero que ela tenha inspirado vocês, assim como me inspira sempre. Lembra, você também tem a força de Davi dentro de si quando confia em Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um grande abraço e até a próxima! Oi, amiguinhos! Gostaram do vídeo? Deixem seu like e compartilha, se possível, clica em Valeu. Assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!